Olá, nós estamos hoje no dia 13 da nossa campanha, da nossa jornada de 40 dias de oração e temos meditado no livro Draw the Circle. Hoje, dia 13, o título do nosso devocional é Um Dia. E de onde o autor tira essa ideia de um dia? Ele tira de Atos 10, versículo 3, que fala que um dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Essa pessoa que teve a visão é Cornélio. E esse relato de Cornélio nós também já vimos no nosso primeiro dia, quando em Atos 10, versículo 2, diz que Cornélio orava regularmente. E é interessante quando nós combinamos essas ideias de entender que um homem que orava regularmente, um dia, teve essa experiência maravilhosa e sobrenatural com o Senhor. Isso encoraja a mim e a você a sermos homens e mulheres de oração, homens e mulheres que regularmente buscam o Pai, diariamente se prostram ao Senhor em oração. Até que um dia, de repente, para alguns, mas não para o Senhor, a resposta da oração vem, o milagre vem, a provisão chega, nós encontramos resposta do Senhor. Porque depois de tantos dias de oração, um dia, algo sobrenatural acontece. Certa vez eu escutei que demora muito tempo para Deus fazer algo de repente. O autor nos conta uma história pessoal onde ele tinha uma ideia e uma visão de uma coffee house, e o orçamento para isso era de 3 milhões de dólares. Não bastasse esse orçamento, ele ainda tinha um débito financeiro em relação ao imóvel que eles possuíam, um débito, um financiamento imobiliário de 2 milhões de dólares. E aí ele sente no coração, e ele até num primeiro momento compartilha se ele não sabia se isso era só do coração dele ou de fato era algo divino, mas depois ele entende que de fato era algo divino, e aí ele começa a orar por 2 milhões de dólares. E essa resposta não chega. E aí ele pede uma força na oração e compartilha esse pedido com outros 4 companheiros de oração, e eles começam a orar e se passam 4 anos. 4 anos orando, circulando aquele pedido em oração. Até que um dia, por volta das 3 da tarde, ele recebe uma ligação. E nessa ligação, ele ouve que nós queremos doar 3 milhões de dólares para você, ou para a igreja. E aí ele diz, mas Senhor, eu pedi 2 milhões, por que agora está vindo 3 milhões? E ele entende no Espírito Santo ministrando a ele, dizendo, é porque eu posso fazer mais, eu posso fazer além do que você pede. E ele termina com essa frase quando ele diz o seguinte, olha, Deus pode fazer mais em um dia do que eu e você podemos fazer durante toda a nossa história. Deus pode fazer mais em um único momento, mudar toda a nossa história, do que eu e você podemos fazer ao longo de toda a nossa vida. Essa é a grandeza do nosso Deus, esse é o poder do nosso Deus. O Deus que precisa apenas de um dia para transformar toda a nossa história, todo o cenário. Então persevere em oração, mantenha-se circulando os seus pedidos, seja alguém que ora regularmente, porque quando esse um dia chegar, vai ser um dia maravilhoso, e você precisa também ser bom mordomo das respostas de Deus às suas orações. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.